gente, aqui é a Manu e bem-vindos a mais um episódio de Iruma. E nesse episódio teremos interações do Iruma com um personagem novo e um final bem surpreendente. Bom, o episódio começa não com o Iruma, e sim com a Meri fazendo as decorações para, no caso, o Iruma se juntar ao Conselho Estudantil. E isso com influências do Memórias do Primeiro Amor. E meio que ela manda mensagem pra ele. E meio que essa mensagem foi no mesmo momento que o Iruma meio que ouve um pedido de socorro de um personagem que é do desajeitado, que vive sangrando no episódio anterior. Bom, o Iruma pergunta se ele está bem e ele diz, estou bem. E ele desmaia. Bom, o Iruma manda uma mensagem pra Meri dizendo que ele não vai visitar hoje porque algo aconteceu pra ele não vir hoje. E meio que a Meri fica chocada no fato do Iruma não saber que ela é a presidente do conselho estudantil. E ela acha que ele tá com medo dela. E daí o demônio senpai se apresenta pro Iruma dizendo que é Ami Kiryu. Bom, o Kiryu está meio que deitado num travesseirinho enquanto o Iruma abana uma brisa pra ele. E meio que o Kiryu é o único membro dos batalhadores de aparatos mágicos. Os aparatos mágicos são itens que funcionam com magia. Algo que Iruma não sabia. Bom, nesse batalhador, eles estudam os aparatos mágicos, até fazem. O Iruma pergunta sobre seu colar, que também é um aparato mágico. Mas meio que o Kiryu fala que meio que o colar é diferente. Bom, o Kiryu tenta mostrar uma bola que brilha se colocar magia dentro dela, só que ele acaba sangrando e enfraquecendo. Ele tenta mostrar uma boneca que se move se colocar magia, mas também acaba sangrando. O Kiryu fica frustrado porque ele queria mostrar muitas coisas pro Iruma, mas ele é frágil e meio que não consegue controlar sua magia. Aliás, ele não tem muita magia. O Iruma é inconsciente, meio que pensou mentalmente que ele era o único que meio que se preocupava com sua falta de magia, só que porque ele é humano, mas esse não é o caso. O Kiryu fala que ele acidentalmente explodiu um aparato mágico que ele estava construindo. Bom, o Iruma fica curioso se o aparato sobreviveu e meio que o Kiryu, você quer ver? E meio que ele mostra seu protótipo, o aparato de melhoria de magia, Gabuto-chan. Meio que ele melhora a magia das pessoas, só que meio que é difícil de usar. Bom, o Iruma meio que acha umas peças parecidas com quebra-cabeças. E o Kiryu explica que meio que é a bateria. Meio que as peças têm que ficar com meio que um formato de coração. Mas ele não consegue fazer meio que o giro na turbina. E a capacidade de calor meio que se misturarem. E meio que o Iruma consegue fazer as peças virarem um coração. O Kiryu fica muito feliz e pergunta pro Iruma se ele já fez aparatos mágicos. E quando ele ia perguntar, meio que sai sangue na boca e ele fala, desculpa, eu fiquei animado demais. Bom, o Iruma meio que construía coisas quando era criança, quando ele tentava sobreviver sozinho, sem os seus pais. Bom, eles decidem testar junto com a bola que brilha no Kabuto-chan e funciona. O Kiryu fala que meio que é muito difícil alguém com pouca magia sobreviver meio que no inferior. E atualmente meio que os ranks são umas coisas bem importantes. E meio que o Kiryu quer fazer meio que aparatos mágicos para que demônios fracos se tornem mais fortes. E quer fazer que essa diferença de poder desapareça. E meio que o Iruma começa meio que a se interessar e pergunta ao Kiryu se ele não tivesse magia, ele deixaria entrar no clube de aparatos mágicos. E ele responde de um jeito bem doce, se você não tivesse magia, então nós seríamos iguais. E fala que mesmo que se ele não tivesse magia, ele adoraria de ter alguém muito talentoso como o Iruma. E esse é o começo de uma bela amizade. Mas salve a ele que vai dar merda. No dia seguinte, mais uma das explosões do Kiryu ocorre. O Iruma meio que decide meio que entrar meio que para o clube. Junto aos modelos e da Clara que insistiram pra vir. E o Kiryu desmaia de felicidade ao saber que existem 3 recrutas para o clube de aparatos mágicos. Bom, e depois o Iruma visita a sala da Meri, que fica deprimida pelo fato do Iruma não ter entrado pro conselho. O Iruma reconhece que essa decoração meio que é das primeiras memórias de amor e meio que ela fala, é pros recrutas potenciais se sentirem bem-vindos. Nós sabemos muito bem qual é o recruta potencial que você queria, Meri. Bom, e Iruma meio que fala do seu senpai de batalhadores e ela fala, o quê? Outro senpai?
Mas eu disse pra entrar no conselho. Essa cena foi bem engraçada. No outro quadro, Iruma fica sabendo que vai ter uma festa de batalhadores. Que o Hopper explica que é para os novos membros batalhadores e o mais importante, os pais do primeiro ano vão estar lá para observar. E o Iruma ressalta, é como o dia dos pais. E meio que o Hopper tava carregando um monte de câmera, porque você sabe como é o Sullivan. E falando no vovozinho, ele foi para uma reunião muito importante, onde os maiores heróis do inferno se reúnem. O jantar dos 13. Na Torre de Babel, no andar 665, o vice-líder dos grandes heróis, Beelzebub, decide começar a reunião. O Astaroth, que tudo vê. Astaroth, Beelzebub, se vocês entenderam a referência de demônio. O Astaroth ressalta que falta alguma gente. O Beelzebub fala que Asmodeus e Glaskra não vão meio que poder vir. O Amaimon meio que fala, de novo isso? Mesmo sabendo que são parte dos 13 coroas? E o Beelzebub fala que eles tinham outros compromissos. E nós temos o Behemoth, que tava comendo muito. E daí somos introduzidos ao chefe do controle da boda demoníaca, Azazel Harry. Falando que houve um aumento de demônios de classe alta entrando ilegalmente no mundo humano. E temos a Paimon que só tá tomando chazinho pacificamente. Daí o Amaimon xinga meio que o sotaque dela e meio que os dois começam a brigar. Beelzebub fala que como eles estão sem um rei demônio há muito tempo, só falta o Sullivan, Belial Samar e Senhora Levi. Já que a ordem no mundo demoníaco tá caindo lentamente. E que é hora de escolher o próximo rei demônio para esse mundo inferior. O Amaimon menciona que deve ser o Belial, o Astaroth diz que deve ser Levi, e o Paimon fala, devíamos ter o Sullivan. Só que o Amaimon fala que ele ainda não é Yordif, que é a classe mais alta no mundo demoníaco. Só que o Amaimon fala, a gente não precisa de cura. Só que a Paimon menciona a profecia do pergaminho do rei demônio. Ele fará de todos os seus servos. Ele formará pactos de sangue e curará os demônios. E o rei ainda conclui que ele virá de uma terra longínqua e usará o anel de Salomão. E meio que um deles, chamado Baal, fala meio que, vocês são todos idiotas. Depois de toda essa reclamação, vou seguir uma profecia? Esses fracos não farão diferença nenhuma no nosso mundo inferior. E meio que ele recebe uma mensagem e meio que quando ele olha ele fica sorrindo e meio que manda outra. A gente não sabe qual é essa mensagem, mas tudo dá a entender que meio que vai ter uma conexão lá no futuro. O Harry também recebe uma mensagem que é a foto do Iruma. E enquanto isso, no andar 66, Sullivan, Belial e Levin estão se encarando. E eles vão resolver isso de uma vez por todas. O grande assunto deles é saber qual é o neto deles é o mais fofo. O Belial mostra as mãos do netinho, a Levi mostra as habilidades do netinho. Eles esperam que o Sullivan dá meio que qual é o mais vitorioso. Só que o Sullivan veio com uma carta na manga, chamada Iruma, mostrando uma foto do Iruma para os dois. Bom, eles acham isso injusto, mas meio que eles já admitem que o Iruma é bem fofo. Quem não adoraria esse azulzinho? Bom, eles precisam de jurado para saber quem é o netinho mais fofinho. Eles quiserem chamar o Belzinho, que é o Beelzebub, só que ele tá ocupado discutindo qual é o rei, sobre a presença de não ter um rei demônio de novo. Bom, o Belial decide decidir qual é o próximo rei demônio com a Cata, mas o Sullivan fala, você sempre trapaceia. Essa cena deles decidindo quem é o neto mais fofo e o Sullivan mostrando a beleza que é o Iruma é muito engraçado. Bom, a Levi quer que meio que o Sullivan vire meio que um novo rei demônio. E ela fala, para de enrolar e vire Yordif de novo. Ou seja, algo ocorrer pro Sullivan meio que cair de rank. A gente não sabe o que é. E meio que o Sullivan fala, eu não tenho intenção de deixar de ser o demônio diretor. E ele pensa no Iruma muito, de como ele cresceu quando ele chegou no mundo inferior. E meio que esse mistério vai se construindo ao longo da obra. Bom, o Sullivan se prepara para visitar o seu queridinho Idemec, mas o Harry chega. Harry Azazel. Bom, ele agradece o Sullivan por cuidar da sua filha no Babi.
mas ele foi legalmente acusado de entrar no mundo humano. E o Iruma sente um arrepio, só que na verdade ele estava comendo sua comida, enquanto isso seu avô, não, ele não. E o episódio acaba aí. Sim, o Saiba foi preso! Como o nosso vovozinho Eggman vai escapar dessa? Descobriremos no próximo capítulo. E essa já é a terceira vez que a profecia do Rei Demônio é mencionada. E tudo tá levando a crer que o Iruma vai ser o novo Rei Demônio. O primeiro verso que ele fala a todos os seus servos, que meio que é a classe anormal. O segundo verso é que ele curará todos os demônios, que é o fato do sangue do Iruma ter um efeito curativo nos demônios. A terceira é que ele verá uma terra longínqua, que é a Terra, e que ele vestirá um anel de Salomão na mão esquerda, que é o anel da gula. Tudo está nos levando a crer que o Iruma vai ser o rei demônio desse mundo. E no próximo episódio vai ter mais destaque meio que na festa dos batalhadores. E o coitado do Sullivan vai sofrer muito na cadeia. Bom, gente, esse é o episódio 13 de Iruma. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que manda o Tobias e fui.